A Ilíada e a Odisseia, elas são um substrato cultural dos gregos, né? A Antiguidade Clássica, eles lidavam muito com essa questão das tradições, dos mitos, né? A mitologia, ela tem um caráter usual, né? Utilitário. Eles precisavam daquilo para explicar as adversidades do dia a dia, enfim. A Ilíada e a Odisseia, ela cita ali o panteão de deuses, ela coloca uma história muito grande, magnífica, e ela é muito importante para criar esse senso de unidade, né? Criar uma identidade. A Ilíada, eu vou dar uma introdução, ela conta ali o último ano da Guerra de Troia, né? Muita gente pode achar que o Homero narra a história inteira da Guerra de Troia na Ilíada, e ele não acaba não fazendo isso, né? Ele escolhe um recorte muito importante ali, onde apresenta todas as pessoas envolvidas, todos os grandes heróis, todos os conflitos, né? E ele narra uma parte onde o Aquiles está desistindo de lutar, né? Porque os saques que eles tinham da guerra foram tirados, ele não estava concordando muito com a situação, e ele decide que não vai mais lutar a guerra até que o seu amigo morre, poxa, isso mexe com a alma dele, ele quer voltar à luta, ele quer terminar, encerrar essa história e dar de vez o final à Troia. E logo em sequência a esses acontecimentos vem a Odisseia, né? Não narra o final decisivo da Guerra de Troia, não fala na Ilíada como Troia acabou, como Troia cedeu. Ele não tem a história do cavalo de Troia. Ele não tem a história do cavalo de Troia, ele não conta aquele final, ele prefere pegar um recorte muito específico para narrar essa questão mesmo da cultura popular, né? Da unidade, da união, e estabelecer esses grandes personagens para depois vir com a Odisseia, que é onde o filho de Ulisses, né, vai reencontrar seu pai, vão ver as consequências dessa guerra, né? A gente pode dizer um pouco que é uma guerra fratricida, né, que é pátria contra pátria. Muita gente acaba falando, né, os gregos contra os troianos, e acabam esquecendo que os troianos também são, em tese, gregos, né? Eles estão ali na Península Balcânica, e eles, nos Bálcamos, né, eles não conseguem se entender como uma unidade só. A partir dessas guerras, eles começam a lutar. E isso implica outra coisa também. Na Grécia Antiga, tinham três povos essencialmente importantes para estruturar aquela identidade: os aqueus, os jônicos e os dóricos. Os aqueus, eles acreditam muito nessa questão da tradição, tanto que depois você leva para Atenas, e Atenas tem essa questão da tradição. Quanto mais antigo, quanto mais bem estabelecido na sociedade, mais valor político você vai ter. Não necessariamente econômico, mas político. Então, eles tendiam a adorar bastante essa questão da tradicionalidade, e quando volta essa questão para a Odisseia, quando ele vai reencontrar o seu pai, quando eles voltam vencedores, né, Atenas, Esparta, enfim, os coríntios, e eles ganham a guerra, tem uma questão muito importante da família, do seu parecer, do seu igual, da pessoa que você se identifica. E quando você vê que algumas pessoas já voltaram, algumas já morreram, o tempo vai passando, e esse grande herói, o Eliseu, ele não volta, né? O Eliseu não, o Ulisses. Sim. Que o Ulisses não volta, eles ficam preocupados, e o filho dele começa a se desenvolver, já é um homem, já é um adulto, já está amadurecido, e eles esperam esse retorno desse grande herói que, em contrapartida, está passando por grandes adversidades, passando por provações, para poder reconstruir essa identidade que foi perdida ao longo do tempo que ele ficou desaparecido. Ou seja, a Odisseia e a Ilíada, elas são textos que narram principalmente identidade, memória. É engraçado porque a Odisseia, ela pega um personagem que é um coadjuvante, por assim dizer, da Ilíada. Uhum. Quando você pensa num nível de adaptação de cinema também, né, é quase como se ele fosse um spin-off, por assim dizer. Quando você fala do Troia, por exemplo, quer dizer, quando você fala da Ilíada, eu lembro do Troia, que é o filme do Brad Pitt, que ele adapta em partes alguns eventos ali, né, tem, obviamente, muita romantização, muito efeito hollywoodiano. Mas uma questão interessante que você levantou, Fernando, é sobre o antagonismo, né? Porque
diferentemente do filme, né, falando do filme Troia, que tem claramente um herói e um vilão, eu creio que esses textos, né, do Homero não lidam muito com esse antagonismo, né? Acho que eles meio que tentam dar razão um pouco para os dois lados. Sim, uma crítica que eu tenho bastante ao filme Troia é que a participação dos deuses, ela acaba que não está presente, é inexistente. É mais um filme de herói, onde o Brad Pitt, um loiro cabeludo, vai forte enfrentar esse exército que parece até então mal, né? E eles acabam esquecendo essa participação dos deuses, né? Nesse panteão enorme de deuses, tem deuses que estão do lado dos gregos e os deuses que estão do lado dos troianos. São divindades que pensam por si mesmas, elas têm cada uma sua personalidade, e eles olham e pensam para qual lado eu acho que eu tenho mais afinidade, qual lado eu não tenho, como que essa guerra vai se desenrolar a partir disso. É a coisa que faz ser diferente em si a Ilíada, tanto a Odisseia. Essa parte é fundamental para criar essa identidade cultural e quando você perde isso, que nem no Troia, fica meio sem pé, sem cabeça, você não sabe onde você vai entrar, afinal. Tudo começa porque Zeus trouxe 3 das deusas dele, né? Atenas, Hera e Afrodite, e ele trouxe essas 3 para decidir qual que era a deusa mais bonita, e eles chamaram Paris, né? O príncipe de Troia, para decidir essa escolha, e ele escolheu, enfim, se desenrolou toda essa guerra. Essa guerra ela é acompanhada totalmente dessa questão política entre os deuses, e no Troia a gente não tem muito isso, e eu acho que é um dos pecados desse filme. Porque o Troia ele foca muito na levada da Helena de Troia, né? Porque ela é apaixonada pelo Paris, que é o personagem do Orlando Bloom no filme. E isso é meio que um motivo para desencadear a guerra que é o Agamenon, né? Porque ele quer conquistar territórios. Isso, olhando bem limitado, bem subjetivo, mas é curioso, né? Como, pelo que você me falou, né? Essa paixão acontece porque a Afrodite provoca esse amor. Sim, né? Da Helena. São promessas que as deusas fazem, né? E elas acabam se concretizando. Ele ia decidir qual era a deusa mais bonita, mas cada deusa tinha uma prenda, né? E enfim, essa parte da guerra do território é interessante que você abordou, porque volta no que eu falei dos aqueus, dos jônicos, dos dóricos. Eles, se não tivesse essa questão dos deuses, agora analisando uma questão mais verossímil da guerra, muita gente pensa, será que aconteceu? Será que não aconteceu? E a guerra definitivamente deve ter acontecido, mas por essa questão do território, né, da dominação, e os gregos que tinham essa descendência dos aqueus, eles olhavam com outros olhos para os troianos. Os troianos, eles tinham um território da Turquia, eles estavam inseridos em outro espaço, então assim... mesmo com toda essa influência mitológica dos deuses, ainda teria acontecido uma guerra e teriam tido embates, mas é interessante abordar esses temas. Né? Ontem eu comecei a ler um texto que vem antes de uma edição Obras Completas de Homero, assim. E eu achei interessante essa introdução, dizendo que existem muitas dúvidas sobre o que foi, até se Homero existiu mesmo, se ele não foi uma espécie de uma amálgama de pessoas. Exatamente, né? de memórias, memórias verbais, né, que um passa para o outro, e o quanto nesses dois livros, o quanto pode ser uma narrativa também, quanto foi uma coisa que você não sabe se foi aquilo mesmo ou se foi o jeito que foi contado, né? Ou o jeito que alguém lembrou e escreveu. Exatamente, também. Porque tudo isso vem da tradição oral. E que dizem que Homero era cego e que ele decorou aquilo tudo, as 5.000 linhas, sei lá.